Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. O tema da nossa aula é as substâncias e as reações químicas. Bem, a partir do conhecimento da natureza da matéria e das diversas substâncias que a constituem, nós precisamos saber quais tipos de fenômenos ocorrem entre essas substâncias. Há dois casos, então, possíveis de ocorrer quando as substâncias são unidas. No caso do fenômeno físico, que é quando as substâncias têm suas propriedades e identidades inalteradas. Um exemplo de fenômeno físico é a formação de bolhas durante a fervura da água. A única coisa que aconteceu aqui foi a mudança de estado físico da água, onde a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Outro exemplo de fenômeno físico é o cubo de alumínio sendo transformado em uma lâmina de alumínio. O alumínio ele não vai sofrer nada, ele continua com suas propriedades específicas, tá? Não é porque ele se transformou numa lâmina de alumínio que ele deixou de ser alumínio. Apenas aconteceu a alteração da sua forma e da sua aparência. O alumínio ele pode ser transformado em fio, em panela ou qualquer outro objeto, mas ele manterá suas características. Um outro caso passível de ocorrer ao se unir as substâncias é o fenômeno químico, onde suas propriedades e identidades iniciais são alteradas, que é representado então por uma reação química. Um exemplo de fenômeno químico é quando nós unimos o pó de enxofre com o pó de ferro, que quando aquecidos, eles vão reagir e formar uma nova substância, que é o sulfeto de ferro. Outro exemplo de fenômeno químico é o do gás hidrogênio misturado com o gás oxigênio, que quando eles são aquecidos, eles resultam em água, que é uma outra substância. Então, as reações químicas, elas são representadas por uma equação química, tá? O que vai acontecer em uma reação química? O que vai ser alterado são as substâncias, são as propriedades dessas substâncias, mas não os átomos, tá? O que acontece é o rearranjo entre esses átomos que vai acontecer. Novamente, então, nas reações químicas, os átomos eles se reorganizam e formam compostos químicos diferentes dos iniciais. A reação química ela pode ser identificada por meio de algumas evidências, como, por exemplo, alteração de cor ou liberação de gás, entre outras. Porém, nem sempre há evidências que são perceptíveis pelos sentidos. Para que uma reação química aconteça, é preciso que haja contato entre as partículas dessa substância ou das substâncias envolvidas e que algum tipo de energia esteja envolvido. Por exemplo, energia térmica, energia elétrica ou energia luminosa. Em uma reação química, as substâncias iniciais são chamadas de reagentes e as substâncias finais são chamadas de produtos, tá? Então, tudo que vem depois dessa seta é chamado de produto. Então, o que vai acontecer aqui? Na reação química, as estruturas das substâncias reagentes, elas são quebradas
E os seus átomos vão se reagrupar e formar novas substâncias, que são os produtos dessa reação. Vamos observar essa equação aqui. Tá? O que está dizendo nessa reação? Que uma molécula de gás hidrogênio reagiu com uma molécula de gás oxigênio e produziu, por meio de um aquecimento, uma molécula de água. Porém, essa reação química, ela não está balanceada. Mas como assim? Observem o seguinte. Olha lá. Do lado dos reagentes, há 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Do lado dos produtos, só temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Logo, o total de átomos dos reagentes não é igual ao total de átomos dos produtos. Quando isso acontece, então, a gente fala que a equação química não está balanceada. Só recapitulando, então, o que diz a lei de Lavoisier? É que o número de átomos que existem nos reagentes deve ser igual ao número de átomos que tem nos produtos. Logo, a massa em uma reação química é conservada. Então, balancear uma equação química é justamente isso. É fazer com que o número de átomos dos reagentes sejam iguais aos números de átomos dos produtos. Observe, então, como que ficaria essa equação de forma balanceada. 2 moléculas de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio, produzindo, então, 2 moléculas de água. O momento de atenção agora. O que é produto químico? O produto químico é uma substância química que pode ser fabricada ou obtida na natureza. Essas substâncias químicas, elas estão presentes em produtos de limpeza, cosméticos, medicamentos, entre outros itens. É muito importante saber a forma de armazenamento dessas substâncias químicas, porque, como nós vimos, essas substâncias químicas elas podem reagir e, assim, formar outras substâncias que podem ser consideradas prejudiciais à nossa saúde. Agora vamos falar um pouquinho sobre como as reações químicas podem ser classificadas. Bem, as reações químicas, elas podem ser classificadas segundo as características que elas podem apresentar. Nós temos a reação de síntese ou de adição, que são aquelas reações em que mais de uma substância origina uma única outra substância como produto. Como exemplo, nós temos a obtenção de óxido de alumínio. Observem que foi obtida apenas uma única substância. Reação de decomposição é aquela em que as reações em que uma substância produz 2 ou mais substâncias diferentes. Como exemplo, nós temos o carbonato de chumbo, que quando ele é aquecido, ele decompõe-se em 2 produtos, o óxido de chumbo e o dióxido de carbono. Outro exemplo é a decomposição da água oxigenada. Note que foram produzidas 2 novas substâncias. Reação de oxirredução. Nessa reação, ocorre a transferência de elétrons de uma espécie química para outra. Esse tipo de reação é muito comum, pois o gás oxigênio
presente na atmosfera é muito abundante e ele possui uma facilidade enorme de reagir com outros materiais, formando óxidos. Um exemplo bem conhecido é a ferrugem do prego. O prego ele enferruja porque o metal ele vai reagir com o gás oxigênio presente na atmosfera, produzindo óxidos metálicos que compõem a ferrugem. Algumas reações de oxirredução, elas podem produzir calor e luz, tá? E quando o material produz chama, dizemos que ele entrou em combustão, ou seja, está acontecendo aí uma reação de combustão. Um exemplo de reação de combustão é a do gás butano, que é o conhecido aí como gás de cozinha, em que o butano ele reage com o gás oxigênio, o gás butano ele reage com o gás oxigênio e produz dióxido de carbono mais água. Reação de simples troca ou deslocamento. Nessa reação, o elemento A reage com o composto BC, formando o composto AC e o elemento B. Em outras palavras, o elemento A desloca o elemento B do composto BC. Como exemplo, nós temos o cálcio, que reage com carbonato de zinco e resulta em carbonato de cálcio. O cálcio deslocou o zinco do composto carbonato de zinco. Reação de dupla troca. Esse tipo de reação é bem parecido com a reação de simples troca, porém, duas substâncias compostas ao reagirem dão origem a duas novas substâncias compostas. Por exemplo, nós temos o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio, produzindo água e cloreto de sódio. Note então que a reação deu origem a essas duas substâncias compostas. Agora nós vamos falar um pouquinho da classificação e da caracterização dos elementos químicos. A maioria dos elementos químicos são encontrados na natureza. Entretanto, alguns são produzidos em laboratórios por meio de experimentos com reações nucleares. De acordo com suas propriedades, os elementos químicos podem ser divididos em 3 grupos: o grupo dos metais, o grupo dos não metais e o grupo dos gases nobres. Grupo dos metais. Os elementos químicos que representam os metais são os mais numerosos. Geralmente, eles apresentam brilho metálico. A maioria deles conduz bem a eletricidade e podem ser maleáveis. Quase todos os metais são sólidos quando em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é um líquido, muito utilizado aí para indicar em termômetros. Bem, o que acontece então no termômetro de mercúrio? O líquido ele fica concentrado no bulbo e se expande com o calor, indicando na escala a variação da temperatura. Outro tipo de metal conhecido é o tungstênio, está presente em lâmpadas incandescentes e ao passar corrente elétrica pelo filamento, a lâmpada emite luz. O grupo dos não metais é um grupo bem menor do que o grupo dos metais e apresentam as características completamente opostas aos metais. Os não metais, eles não apresentam brilho específico, não são bons condutores de eletricidade e nem de calor, e também não são maleáveis.
isto é, não podem ser transformados em chapas, lâminas ou fios. Quando em temperatura ambiente, os não metais podem se apresentar na forma de sólidos, líquidos ou gases. E temos exemplos de não metais, o oxigênio, o carbono, o cloro, entre outros. O grupo dos gases nobres. Esses gases recebem esse nome porque geralmente não se combinam com outros elementos para formarem compostos e estão sempre livres na natureza. Este grupo é composto de 6 gases. São eles: hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio e radônio. Alguns desses gases podem ser utilizados em anúncios luminosos, em flashes de máquinas fotográficas, em balões dirigíveis, entre outras aplicações. O hidrogênio, ele é um gás, ele é extremamente abundante, porém, ele não se enquadra em nenhum dos grupos de elementos químicos. Ele não é metal, nem não metal e muito menos um gás nobre. E como se dá a classificação periódica dos elementos? Bem, essa classificação também é conhecida como tabela periódica e é uma forma de organizar os elementos químicos de acordo com suas semelhanças e assim facilita a busca de informações sobre cada elemento químico conhecido. Na tabela periódica moderna, os elementos químicos são distribuídos em ordem crescente de seus números atômicos e cada elemento é colocado dentro de um quadradinho que traz algumas informações. Vejamos agora como se dá a representação do elemento prata. Como foi dito, cada elemento é colocado dentro de um quadradinho que traz algumas informações. No caso deste elemento, o quadradinho informa o nome do elemento, o símbolo do elemento, o número atômico, a massa atômica e a distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas. Bom, pessoal, ao término dessa aula, vocês precisam fixar o conteúdo. Vocês precisam saber, então, a diferença entre os fenômenos físicos e os fenômenos químicos, como fazer o balanceamento de uma equação química, como são classificadas as reações químicas e como são classificadas e caracterizados os elementos químicos. Até uma próxima, pessoal!